Graças e paz, amados irmãos. Estamos aqui nessa noite para dar continuidade ao nosso estudo sobre discipulado. Falamos na primeira aula sobre o que é discipulado e entendemos que discipulado é um estilo de vida. Depois falamos sobre a identidade do discípulo, é aquele homem, aquela mulher que vive segundo os princípios do Senhor Jesus Cristo, tem em si as marcas e a identidade de Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fermento do fariseu. E o que significa isso, né? É falar de que muitas vezes nós pregamos uma coisa, mas fazemos outra. Não seguimos verdadeiramente os princípios do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos usar o texto de Mateus 16, do versículo 5 ao 12. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia e diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Palavra de salvação. Vamos estar orando. Paizinho querido, nós te agradecemos por essa palavra tão preciosa que vem até nós nessa noite. Te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, a compreender os teus princípios, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, enquanto homens e mulheres que estamos dispostos a viver uma vida de discipulado, segundo o teu princípio, segundo a tua palavra, que é a verdade em que cremos e que deve nortear a nossa vida e a nossa caminhada. Fica conosco, Senhor, aclara o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então, hoje nós vamos falar a respeito disso, né? Que nós precisamos viver o Evangelho de forma que ele não se transforme numa religiosidade vazia, pautada numa vida de aparência, né? Que não dá testemunho do amor e da graça de Deus, que era justamente o que acontecia com os fariseus e saduceus. E Jesus, quando ele fala com os seus discípulos, num primeiro momento, está pensando que Jesus está preocupado com o pão, porque eles esqueceram de comprar pão. E quantas vezes na nossa caminhada nós estamos muito mais preocupados com as coisas materiais, com as coisas do cotidiano, e não estamos entendendo que todas essas coisas têm uma implicação espiritual, que Deus tem algo muito mais elevado para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós muitas vezes ficamos presos às questões terrenas, às questões meramente humanas, temporárias, passageiras. Guardamos no nosso coração como algo precioso aquilo que a traça e a ferrugem corrói, e nos esquecemos que o que tem valor para nós é a presença de Deus nas nossas vidas, é o poder de salvar e de transformar a vida do homem. Então, quando nós pregamos Jesus Cristo, nós não estamos pregando um Deus que dá carro, que dá casa, que traz cura, que restaura relacionamentos, que conserta a família, um Deus que remenda as questões desse mundo, mas um Deus que, acima de tudo, quer restaurar em mim e em você a imagem e semelhança do Deus Salvador. É um Deus que amou o mundo de tal forma que entregou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna, tenha a salvação. E nós temos vivido os nossos dias nos esquecendo que o nosso bem mais precioso não são as coisas deste mundo presente, mas a salvação que vem do Senhor. Então, quando nós olhamos para o texto, né, a questão do fermento, o texto de Mateus, ele vai indicar uma distorção séria dos valores, coisas que nós estamos percebendo nos nossos dias. Nós estamos dando muito mais importância ao que tem preço do que as coisas que têm valor. Quantas vezes nós estamos brigando com pessoas por causa de coisas, rejeitando pessoas, abandonando pessoas por causa das coisas e nos esquecendo que pessoas são mais importantes que coisas. Eu lembro que tinha um irmãozinho em uma das igrejas por onde eu passei, que ele tinha um carro que ele estimava muito o seu carro. E ele, antes de dar carona para alguém, ele olhava a condição da pessoa. Se a pessoa viesse de algum lugar em que a rua não era asfaltada e que o calçado estava cheio de barro no pé, ele não dava carona para aquela pessoa. A pessoa está andando na chuva e está muito molhada, ele não colocava a pessoa dentro do carro. Por quê? Porque ia sujar o seu carro de lama, ia molhar o seu estofamento, o seu banco de couro. Então, muitas vezes nós estamos assim, valorizando muito mais as coisas do que as pessoas. E quando nós olhamos, né, essa distorção entre valores que compõem a religião aprovada por Deus. Então, Deus, ele estabelece o evangelho, ele estabelece os princípios para quê? Para que não haja essa distorção, porque dessa forma as cerimônias transformam-se em quê? Em cerimonialismo, as leis em legalismo, as tradições em tradicionalismo, as emoções em emocionalismo, enfim, os meios justificam os fins para a religiosidade. O sentido é desvirtuado. Então tudo está valendo a pena, está tudo ok. Para quê? Para atender condições meramente humanas. E nós precisamos entender que quando nós agimos assim, Deus é colocado de lado. E a gente começa a enfatizar as obrigações com uma instituição religiosa mecânica e onde os cultos são bonitos, racionais e emocionantes, mas que não são voltados para o Senhor. Então hoje nós vemos, até mesmo dentro das nossas igrejas, que os altares têm sido descaracterizados, né? Acho que essa é a palavra mais correta, mais adequada. Para quê? Para te levar a um envolvimento, a um show, a um espetáculo. Mas nós estamos nos esquecendo que nós não estamos ali na igreja para sermos reverenciados, para assistir um show, para participarmos de um momento de entretenimento, mas nós estamos ali para sermos homens e mulheres que estamos ali para adorar o Senhor. E adorar é um ato de serviço, de entrega, de renúncia. Mas quantas vezes nós temos feito da igreja ou como supermercado ou uma casa de show? Ou eu vou para buscar algo que eu preciso e eu pago por isso, e quando eu pago, isso não gera um compromisso, uma responsabilidade, mas sim uma necessidade atendida, não tem vínculo. Por quê? Eu fui lá, eu entreguei para poder receber aquilo que eu queria. Então não gera compromisso. Há adeptos, há sócios, mas não há discípulos e discípulas. E aí a palavra de Deus de hoje, ela vai trazer a nós exatamente esse entendimento. Quando o Senhor Jesus Cristo fala com os seus discípulos para eles tomarem cuidado com o fermento, e aí eu fico lembrando que tem uma padaria aqui perto de casa que ela faz um pão muito bonito.
e ele é extremamente leve. Porque o excesso de fermento faz com que ele cresça demasiadamente. E você pega aquele pão e quando você corta, ele se desfaz todinho, porque ele é só o quê? Ele é só casca. Ele não alimenta, ele não sacia, ele é bonito? É bonito, tem uma bela aparência, mas ele não tem conteúdo. Então o Senhor Jesus Cristo está alertando os seus discípulos, cuidado, para vocês não serem como esse grupo, os fariseus, um grupo de judeus extremamente zelosos com a palavra, tem um zelo extraordinário da palavra, mas não cumprem a palavra. Os saduceus eram outros, que eram a elite religiosa. Então, eram sacerdotes que cuidavam da lei, mas queriam fazer inserções daquilo que eles achavam que era bom, né? Já algumas leis diferentes que não estavam dentro da palavra. Para quê? Para facilitar a sua vida e a sua caminhada. Então nós precisamos nos ater àquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser facilitada, ela não pode atender às minhas necessidades, mas a palavra de Deus, ela precisa ser vivida na íntegra, porque a palavra de Deus é confronto para a minha vida e para a sua vida. Eu não posso declarar que sou um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo, se eu não estou disposta a tomar a minha cruz, a negar a mim mesma e a seguir Jesus. Então, nós precisamos entender. Então, a primeira questão é a dificuldade dos discípulos em discernir as coisas. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos visto aí polarizações, e uma coisa que me deixa muito triste é porque os cristãos estão confundindo a palavra de Deus, fazendo comparações, afrontando uns aos outros, brigando uns com os outros e esquecendo de verificar o quê? A palavra. Vai lá, examina a palavra. Passa pelo crivo da palavra. A gente não está conseguindo discernir aquilo que é espiritual do que é mundano, do que é normal. Nós não estamos conseguindo fazer isso e nós estamos vivendo segundo os princípios do mundo, levando os princípios do mundo para dentro da igreja, achando que nós estamos fazendo o que é certo. Então, o Senhor Jesus Cristo, está ali chamando a atenção dos seus discípulos, porque hoje ainda a igreja também apresenta essa dificuldade no meio de tantas tendências em discernir o que é palavra de Deus e o que são questões meramente humanas, o que são desejos, vaidade humana, e o que é palavra de Deus, o que é desejo de Deus, vontade de Deus para a sua igreja. Então nós precisamos entender isso, né? Porque nós muitas vezes nós somos o quê? Preceptados no nosso julgamento. Nós somos preceptados em trazer práticas que nós estamos vendo por aí, achando que está dando um resultado e queremos trazer para dentro das nossas igrejas. E a igreja, quando eu digo, é eu e você. Eu passo a adotar práticas, frases, textos, pensamentos, ações, marcas que não estão em consonância com a vontade de Deus. E isso vai desvirtuar a palavra de Deus, vai desvirtuar o propósito e a finalidade de nós sermos igreja, sermos discípulos e discípulas do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então, para não interpretarmos a palavra de Jesus num sentido que material, voltado para as coisas materiais. É o que muita gente tem feito e não espiritual. As necessidades do corpo são reconhecidas com maior facilidade. Então nós precisamos entender que nós temos necessidade, sim, nós temos, mas o que deve predominar é a necessidade, é a sede, a vontade de buscar Deus, a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Jesus repreende a falta de fé dos discípulos. Quando os discípulos estão ali questionando a questão, Deus está falando para eles de coisas muito mais elevadas, mas eles estão apegados a coisinhas. A falta de pão, achando que Jesus está preocupado porque faltou pão, só tinha um pão. Se você for lá ver o texto de Marcos 8,14, você vai ver essa referência. Havia um único pão. Então você acha mesmo que o Senhor que multiplicou
5 pães e 3 peixinhos para uma multidão, estaria mesmo preocupado com a questão do pão? Quantos pães eles levaram? E quantas vezes nós estamos assim, né? Nas nossas igrejas, preocupados com questões meramente humanas, achando que a preocupação de Deus, o pensamento de Deus está nessas coisas. Olha, meus irmãos, isso é coisa que Deus resolve com facilidade. Porque Ele é Deus da multiplicação, Ele é dono do ouro e da prata. Então não se gaste pelas coisas materiais, pelas coisas passageiras desse mundo, pelas necessidades da sua carne. Mas gaste a sua vida, a sua alma, se apegue, eleve o seu espírito a Deus, às coisas que são eternas. Porque essas sim é para que Deus nos chamou, para as coisas eternas desse mundo. Então, os discípulos estavam muito presos o quê? A realidade presente. Como nós talvez estejamos aqui nesse momento muito presos à nossa realidade presente, ao aqui e agora, o que vamos comer, o que vamos beber, o boleto que vai pagar, como é que vai ficar, onde eu vou morar. Gente, Deus tem um propósito, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução. O Deus que nós servimos é um Deus que age sobre todas essas coisas. Mas invista o seu tempo, todas as suas forças, as suas energias, gasto de energia útil naquilo que vale a pena, que são as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? Então nós precisamos ter uma fé que seja voltada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e não nas coisas que a gente está vendo e contemplando. Precisamos exercitar a nossa fé, porque a palavra diz que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para o monte, arremessa-te no meio do mar. Você será capaz de coisas extraordinárias, mas para a gente realizar essas coisas extraordinárias é preciso o quê? Exercitar a nossa fé. E aí a terceira coisa que o texto nos chama a atenção é essa advertência do Senhor Jesus Cristo, para nós não nos tornarmos tal como os fariseus e os saduceus. Meus irmãos, nós não estamos aqui para viver uma religiosidade vazia, que não comunique o amor e a graça de Deus, mas nós estamos aqui, chamados por Deus, para viver o Evangelho na sua totalidade, entendendo que o Senhor confiou a mim e a você uma missão, de fazer o nome dele conhecido e reconhecido, de propagar o evangelho de salvação a todas as pessoas, indistintamente, levar a graça e o amor de Deus. Jesus estava ensinando seus discípulos que a verdadeira obra de Deus se inicia no interior e flui para o exterior como vida plena. Então, a grande transformação acontece dentro, é de dentro para fora. Os fariseus e os saduceus, eles tinham uma prática de vida que era de fora para dentro. E não é de fora para dentro, não é consertando as coisas que estão fora que eu resolvo as coisas que estão dentro. É consertando as coisas que estão dentro que eu resolvo as coisas que estão fora. E toda vez que a gente começa a querer mudar a nossa história, a nossa trajetória, resolvendo as coisas que estão fora, as coisas que estão fora não têm poder o suficiente para fazer com que você mude, para que você permaneça. O que faz com que você mude, que você permaneça, é quando você resolve mudar o que está aqui dentro. Não adianta, já viu pessoas que vivem fazendo dieta? Toda segunda-feira vai começar uma dieta. Aí ela pensa que uma dieta é fazer o quê? Passar uma semana comendo alface. Mas se ela não se conscientizar o processo pelo qual por que ela precisa passar por aquele processo, se ela não fizer essa mudança aqui dentro de mente, entendendo porque ela não quer só perder peso, ela precisa de qualidade de vida, porque o sobrepeso vai trazer carga elevada para as suas articulações. O sobrepeso, ele vai fazer com que o seu coração precise trabalhar muito mais, bombeando muito
mais sangue nas suas artérias. E aí, isso vai fazer com que os outros órgãos trabalhem muito mais. O seu metabolismo não vai funcionar adequadamente porque o seu corpo está sobrecarregado. E aí vem a diabetes, a hipertensão, você corre risco de ter infarto, derrame e outras situações mais. Então, se você não entender que não é só comer um prato de alface durante uma semana e depois acabou, voltar a uma vida normal, você nunca vai ter uma saúde equilibrada. Você vai estar sempre vivendo esses princípios, né? O efeito gangorra. Hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo, sobe e desce. E nós, na nossa vida espiritual, nós também muitas vezes fazemos exatamente isso. Na hora da aflição, eu sou um religioso fervoroso. Tô ali na consagração, tô ouvindo o estudo, eu tô no culto e eu busco aquelas fogueirinhas onde tem um culto aí, onde tem uma consagração, onde tem uma irmã de poder, e aí eu tô lá. A coisa melhorou? Eu vou pra praia, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer as outras coisas, eu não leio a palavra, eu não oro, eu não busco. Por quê? Porque tá tudo bem. Então, como é que a gente vive? A gente vive sempre mal. Por quê? Porque eu não entendi. A mudança não aconteceu aqui dentro. A minha mudança está baseada nas coisas que eu vejo. Mas Deus não quer mudar as coisas que você vê. Deus quer mudar o seu interior. Deus quer transformar a sua mente, o seu pensamento. Para quê? Para que você seja verdadeiramente um discípulo e uma discípula. Uma espiritualidade de aparência, uma vida de hipocrisia, onde o que se fala é diferente do que se vive, um legalismo sem amor. Essa era a prática dos fariseus e saduceus. E muitas vezes tem sido a nossa prática. Então, como sermos discípulos que fazem discípulos, discípulos que geram discípulos, se nós não vivemos aquilo que pregamos? Se a palavra de Deus é muito boa no domingo, enquanto estamos ali dentro da igreja, saiu da igreja, eu faço tudo diferente. Como ser alcançado e alcançar pessoas, como gerar novos discípulos, como gerar mudança de vida, transformação nas nossas vidas, se eu passo pela igreja, mas eu não permito que Deus, que o Evangelho, que a palavra de Deus passe pela minha vida, transformando, mudando, a metanoia, a mudança da minha mente. Então nós precisamos rever isso. Verdadeiros discípulos e discípulas procuram uma renovação interior através dos ensinos de Jesus e da ação do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar sensíveis aos ensinos do Senhor, aprender com o Senhor. Orar, Senhor, dá-me coração ensinável, coração humilde, coração manso, coração servo, Senhor, que tem prazer na Tua palavra, que tem prazer na Tua lei, que tem prazer em ouvir, guardar e cumprir os Teus mandamentos. O perigo do fermento do fariseu se agrava pelo fato de que ele é enganador, cativante e sedutor. Ele conduz a pessoa a viver numa religião preocupada com a beleza do culto, dos gestos de quem adora, o seguimento de regras rígidas, a obediência cega a quem lidera e a partilha de um moralismo castrador e doentio. É isso que gera uma religiosidade vazia, mas do que nós queremos é estar cheios do Espírito Santo de Deus, sermos homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, verdadeiras discípulas e discípulos do Evangelho. Ser discípula de Jesus, ou ser um discípulo de Jesus, não é ser como os fariseus, mas sim como Jesus. Jesus é o nosso modelo. O fermento incha. Quando você come um pão com muito fermento, ele faz mal para você, porque você fica inchado. Você às vezes comeu um pedacinho, mas ele incha dentro de você e isso te faz mal. E nós não queremos ser homens e mulheres, nós não queremos ser uma igreja inchada, mas nós queremos ser uma igreja plena, repleta da presença do Espírito Santo de Deus. Porque nosso testemunho só terá impacto sobre a vida das pessoas quando aquilo que falamos for aquilo pelo qual
nos esforçamos para viver com o auxílio do Espírito Santo. Por fim, os cultos e as práticas cristãs cotidianas que engrandecem o Senhor são resultantes da comunhão que torna o homem e a mulher cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Quando nós falamos de uma igreja de discipulado, não é de uma igreja que tem um monte de métodos, mas é uma igreja que vive segundo os princípios do Evangelho e que quer ser cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o seu desejo? Então você está no caminho certo. Continue pedindo ao Senhor: Senhor, faz de mim cada dia mais parecido contigo. Eu quero ser como o Senhor é. E me usa, Senhor, na tua obra, para que o teu reino cresça, para que o teu reino avance. E Maranata, para que o Senhor venha. Assim, nós terminamos aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos por essa porção tão preciosa da tua palavra. Gera em nós, Senhor, esse desejo ardente de sermos como tu és. Não nos deixa conformar, Senhor, com a mesmice, com as velhas práticas, Senhor, do velho homem, mas que cada dia possamos viver em novidade de vida, testemunhando o teu amor e a tua graça, e que o teu poder se manifeste em nós e através de nós, para que o Senhor cresça e para que o teu nome seja exaltado através da nossa vida. Que aonde estivermos, ali também esteja o teu poder transformando e alcançando vidas para louvor da tua glória. Assim, nós, como tua igreja, cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.